Perfeito. Então, eu fico contente que vocês concordaram. É uma abordagem diferente, né? Eu fiz três, se vocês perceberam, eu fiz uma que foi mais baseada em listas e alguma coisa mais pessoalizada, porque eram conceitos no início, eram conceitos que vocês nunca tinham pego. A segunda parte foi conceitos que vocês estavam utilizando aquilo que tinha sido pego na primeira parte, e essa terceira parte depende bastante de que vocês acompanhem os conceitos que eu vou lhes passar, porque esses conceitos são chave para vocês aplicarem em disciplinas futuras. Então, eu fiz essas três abordagens diferentes, vamos ver como resulta. Também o material vai estar disponível se você precisa de uma oportunidade futura, tá? Então, vamos lá, iniciar nos balanços de energia. Estamos no terceiro grande bloco deste curso, né? Então, é sempre bacana entrar aqui. E a gente vai, simplesmente vou fazer isto que eu faço sempre, eu vou lhes mostrar que tanto aprendimos até agora, vamos fazer uma recapitulação, como eu costumo fazer, e eu vou lhes falar de conceitos-chave que vocês já trabalharam em física, eu acredito, tá? Só que um pouco mais desconexo, eu vou lhes mostrar um par de exemplos de que vocês podem ver no seu dia a dia, né? Para aplicar para fazer balanços no geral. Então, como eu falei, a gente já está no segmento aqui no bloco de balanços de energia. Veja só que a gente passou todos os sistemas de unidade, balanços materiais e balanços com reação química. E, embora não esteja aqui, implicitamente aqui a gente tem algo de equilíbrio, né? A gente viu parte do equilíbrio. Equilíbrio. A gente viu equilíbrio e vimos gases também. E a gente viu aqui ideais e reais. A gente entrou nesses conceitos de gases ideais e gases reais, né? Eu les mostrei como usar o fator de compressibilidade, mas também les mostrei algumas equações cúbicas de estado. Essas equações cúbicas de estado vocês vão trabalhar mais aprofundadamente em termodinâmica. Todos esses conceitos vocês vão aprofundar em termodinâmica. Aqui a gente dá um grande apanhado do que tem fenômeno de transporte. E uma coisa importante que às vezes se perde lá no futuro é o conceito dos processos. Esses processos que vocês estão elaborando, esses processos que vocês podem levar, por exemplo, alguma ideia para a indústria, e tudo isso como se vê encadeado em um diagrama de blocos, isso você vai começar a aprofundar lá para trás em design de plantas de processo e outras coisas, mas isso aqui é todo unificado e aqui você começa a ser engenheiro ou engenheira, tá? Porque você começa a aplicar esses conceitos dos balanços e de como ver a grande fotografia do que vocês vão fazer também no futuro, né? Vocês podem fazer mais coisas, né? Mas você aqui já começa a fazer projetos e projetar muita coisa interessante. A gente, no início do curso, a gente começou a trabalhar com um sistema que simplesmente era uma porção do espaço que a gente sola para seu estudo, e a gente colocava uns contornos que chamamos de fronteira, e começou a fazer o balanço do acúmulo, é igual ao que entra menos o que sai, mas a produção menos o consumo. A gente fez com massa, a gente fez balanços de dinheiro, a gente fez balanços de várias coisas, agora a gente vai fazer como energia. Então é o mesmo princípio, simplesmente eu tenho um sistema e vou avaliar a energia que entra, a energia que sai, a energia que está sendo acumulada no sistema e a energia que está sendo produzida. Por exemplo, eu posso colocar uma resistência, por exemplo, para aquecer água a gente usa um rabo quente, colocar dentro do sistema, isso seria como uma produção de energia, e um consumo seria, por exemplo, que poderia pegar uma reação química e levar alguma energia ou alguma outra, uma reação química, por exemplo, endotérmica, que pega a energia do sistema para acontecer. Isso seria um consumo. Então a gente vai ver isso aqui neste último segmento, né? Mas só com uma aula de hoje a gente vai ter um grande apanhado de tudo que a gente tem, tá? Então simplesmente a gente vai entrar em detalhes com estas as nossas correntes de processo, que embora a gente sempre considerou entradas e saídas, a gente não considerava muito as variáveis de estado. No final, a gente começou a se preocupar com as variáveis de estado. Então, dentro das nossas streams, nossas correntes de processo, a gente começou a falar que eu tinha uma temperatura específica e uma pressão específica.
Agora, na energia, vai ser mais importante, porque isso vai determinar umas outras questões que estão envolvidas dentro da energia que vocês já vão ver na sequência. E também, outra coisa importante nessa parte de energia é o conceito de variáveis intensivas e extensivas que a gente trabalhou. Intensivas, lembrem que eram variáveis que não dependem do tamanho do sistema, extensivas dependem. Aqui, a maioria das variáveis que a gente vê na energia são intensivas. E aquelas que são extensivas, a gente normaliza, ou seja, a gente pega uma variável e coloca dividido a massa. Isso é bem comum, tá? E o que se a gente tem energia por unidade de massa, eu poderia simplesmente colocar aqui vezes essa parte vezes o fluxo de massa e eu teria fluxo de energia, certo? Então, veja só que isto seria como uma densidade de energia que eu vou chamar de E. Eu vou tirar o pontinho. Beleza? Isso seria uma densidade de energia. Porque sempre se trabalha com isso. Historicamente, a termodinâmica e todas as variáveis que a gente vai trabalhar foram feitas muito à base da experimentação. A gente tinha os conceitos, mas a gente precisa de vários dados específicos das substâncias. Então, como a gente precisa trabalhar com variadas substâncias, a gente precisava de situações em que a gente não dependesse do tamanho do sistema. E a gente conseguisse, por exemplo, tabelar algum calor, tabelar alguma condição específica. Então, por isso são chamadas de propriedades específicas. Você vai ver, não, tem a massa específica. Tem massa específica simplesmente seria o quê? Seria o volume. Beleza. Muito bem. Então, seria o volume. E um calor específico simplesmente seria um calor, por exemplo, seria a quantidade de joules que eu tenho por quantidade de quilograma, por exemplo. Isto seria um calor específico. Tá? Mas isso é importante porque todas as tabelas, aquelas tabelas que eu coloquei ali no módulo que eu passei para vocês, normalmente eles vêm todas as propriedades por unidade de massa, para a gente conseguir normalizar e conseguir usar para diferentes situações, porque a gente, quando tem situações, poderia chamar de situações extensivas, seriam casos particulares, né, específicos, mas quando a gente tem intensivas, a gente pode escalar e pode ser mais abrangente, tá? Porque a gente não depende do tamanho do sistema, a gente pode usar para diferentes situações. Então, esse conceito é importante. A gente viu as unidades da composição, frações molar e mássica, a gente viu outras frações também, bases de cálculo, balanços de massa independente, balanço de massa transiente e estacionário, a gente viu os dois tipos, né? Que a gente tinha acúmulo ou não. A gente viu uma estratégia para resolver os problemas, uma solução geral, e a gente foi consequente, foi usando essa estratégia para desenvolver as coisas. Pelo que eu vejo nas coisas que eu avaliei, vocês também adotaram uma abordagem similar para resolver seus problemas, vocês adaptaram como que vocês mais entenderam, isso não tem que ser feito na ordem específica, isso não é uma receita de bolo, é mais uma coisa para organizar, tá? E a gente viu grau de liberdade, a gente viu múltiplas unidades, ou seja, a gente já não tinha um sistema específico, a gente podia ter um grande sistema e pegar partes específicas desse sistema. A gente chamou de balanço global ou balanço em alguma unidade específica, e a gente viu que dentro do próprio sistema a gente conseguia isolar e avaliar diferentes sistemas. Até vocês vão ver o conceito de elemento infinitesimal depois, quando vocês trabalhem nos seus cursos de fenômeno de transporte. Vocês têm um grande sistema, mas vocês podem fazer todo o balanço, por exemplo, em uma pequena unidade, que seria um elemento infinitesimal. Isso vocês também já fizeram esse conceito, simplesmente é o mesmo, mas em uma escala diferente, tá? Vocês vão lidar bastante com isso em fenômeno de transporte. A gente viu toda a estratégia para resolver múltiplas unidades e vimos algumas estratégias para obter o produto que a gente quer ou resolver coisas do processo, como, por exemplo, a purga, o reciclo, para a gente conseguir,
por exemplo, colocar dentro do sistema um reagente para a gente obter, por exemplo, algo que tem mais valor agregado, ou a gente simplesmente, quando tem uma reação que é completa e precisa uma mistura com o reagente e o produto, a gente pode mandar para fora do reator uma porção de alguma corrente. A gente viu todas essas estratégias e como resolver elas matematicamente, como colocar elas nos balanços. A gente fez uma recapitulação de estequiometria e a gente trabalhou ela, mas trabalhamos ela desde o ponto de vista de processo. E a gente começou a trabalhar com uma conversão, mas o mais importante foi que a gente viu no contexto os balanços e vimos balanços por componente e por elemento. Esses balanços por componente a gente trabalhou por extensão de reação. Por elemento ou por balanços de espécie atômica, a gente simplesmente avaliou o que entra igual ao que sai, certo? Idêntico aos conceitos que a gente já tinha feito. A única variação aqui por componente ou por espécies moleculares foi que a gente começou a trabalhar a extensão de reação e começamos a pegar informação a partir da estequiometria do problema. Então, a gente que fez? Simplesmente a gente elaborou esta equaçãozinha. Esta equaçãozinha simplesmente me diz que as mols que saem são iguais às mols que entram, vezes o coeficiente estequiométrico com o sinal apropriado. Esse sinal apropriado seria o quê? Positivo quando é produto, negativo quando é reagente. Porque esta porção daqui era o consumo ou produção. Beleza? A gente trabalhou tudo isso, a gente viu reações múltiplas, a gente viu combustão que tinha estrutura idêntica. Simplesmente a gente tem umas informações já antemano, a gente sabe qual é a composição do ar, a gente trabalha mais com excesso do que com reagente limitante, e a gente sabe que tudo acontece com oxigênio, e a gente tem umas reações e a gente aplica todos os mesmos conceitos. Aqui, como a gente trabalha com gases, também se mistura um pouco a parte de gases ideais e reais, que a gente não pode deixar de lado este análise de gases reais quando a gente tem uma pressão muito alta, né? A gente viu misturas, a gente viu este fator de compressibilidade, né? Que simplesmente é quando temos gases ideais e é diferente do que quando a gente tem gases reais. A gente viu misturas de gases ideais, a gente viu toda a parte do equilíbrio e dos diagramas de fase, a gente viu também equações de estado. Eu mostrei aqui algumas, eu não trabalhei com estas, mas eu mostrei que era uma correção simplesmente de Van der Waals. Era muito... A gente viu o princípio de estados correspondentes, que simplesmente era uma normalização para a gente conseguir trabalhar com temperaturas, pressões e volumes reduzidos. Novamente aqui aparece o fator de compressibilidade, que era nosso C. E a gente fez, trabalhamos com esta carta de compressibilidade. A gente viu a regra de Key de misturas, que é a regra mais básica que tem para trabalhar com misturas reais. E a gente viu como avaliar a mudança de temperatura com diferentes partes, porque eu mostrei toda a parte de PV, de fluidos puros, e de PT também, né? Então, eu mostrei todos os diagramas de fase e les mostrei como estavam caracterizados. Inclusive, a gente viu a equação de Clausius-Clapeyron, a gente viu Antoine, e a gente viu toda a parte do equilíbrio no contexto da umidade e dos diagramas de fases e suas definições. Então, ali é onde a gente vai começar esse contexto de energia. A gente fez já bastante coisa, né? Essa foi uma recapitulação. Agora a gente tem diferentes formas de energia, né? Essas diferentes formas de energia, vocês já trabalharam com elas. A gente tem energia interna, energia potencial e energia cinética. Energia interna é devido ao quê? Você lembra? Não todos ao mesmo tempo. Energia potencial, então. Lembra por que era energia potencial?
Eu vou colocar com outra cor melhor. Ah, então vamos dar uma dica aqui. Se eu tenho uma, se eu tenho uma bebida, eu tenho aqui dois. Esta aqui é café, né? Não é chá, mas é um café e que tem um chá. Chá gelado. Qual sistema tem mais energia interna? O sistema A ou o sistema B? Vocês que acham? O B, essa resposta está certa, mas por quê? Você poderia me dizer, você intuiu perfeitamente, mas por quê? Tem mais energia interna. Isso, a agitação das moléculas, mas por que estão agitadas as moléculas? Já está quase. Foi pela temperatura, né? Você sabe isso porque aqui tem uma temperatura maior. A temperatura de B, do sistema B, é maior do que a temperatura do sistema A. Perfeito. Obrigado, Marina. Então, a gente normalmente vê que tem uma energia interna maior e quando a gente tem uma temperatura maior, tá? Não confundam ter uma energia interna maior com eu investir uma energia, tá? Porque às vezes quando a gente tem algo muito frio, a gente não quer dizer que tem que roubar a energia dele. Às vezes a gente tem que investir muita energia para conseguir uma coisa fria, né? A gente vai ver um ciclo de refrigeração básico. Vou mostrar aqui como funciona uma geladeira, por exemplo. É bem simples, são ciclos térmicos, também vocês vão trabalhar mais aprofundadamente em termodinâmica, mas são conceitos, conceitualmente, são fáceis de entender e são interessantes. Então, a gente tem a energia interna, que depende da temperatura do sistema, depois a gente vê isso. Aqui, beleza, e a gente tem simplesmente a massa, um calor específico, que normalmente a gente usa o Cp, quando a gente está com gases, que é o calor à pressão constante, e quando a gente tem líquidos, quase sempre a gente usa o calor ao volume constante, que seria o CV, mas como esse calor específico não muda muito em líquidos, a gente poderia usar um calor específico médio. Então, vocês podem ver isso tabelado quando a gente vai trabalhar. Só que aqui eu coloquei um delta porque a energia normalmente não faz muito sentido se a gente não tem um ponto de referência. Então, a gente normalmente tem pode ter um estado energético, mas você tem que ter uma referência com outra parte do sistema. Então, a gente simplesmente tem quase sempre uma situação 1 e uma situação 2, e a gente compara essas duas situações. Por isso, a gente quase sempre trabalha em mudança de energia quando a gente faz balanços, tá? Bom, agora vamos na energia potencial, que vocês já trabalharam com energia potencial. Então, energia potencial, se eu tenho aqui o chão, e eu tenho aqui uma bolinha aqui e uma bolinha aqui igual. São iguais, são irmãs. Ou primas, porque está de diferente color. Né? São irmãs essas bolinhas. E esse aqui é o chão. Qual vai ter mais energia potencial? A um ou a 2? A 2 por quê? Estão certas. Por quê? Porque tem altura maior, beleza. Mas essa energia potencial é devido ao quê? Altura? Altura, sim. E que outra coisa? Gravidade. Exatamente. Então a gente tem um campo gravitacional e, por exemplo, se eu tenho por exemplo, eu tenho um gato aqui e eu vou colocar o gato numa mesa, certo? Eu tenho minha situação um e minha situação 2.
Então eu tenho, ou pode ser um cachorro. Eu gosto mais de cachorro, mas é mais fácil fazer desenho de gato, né? Beleza, eu tenho um gato e eu quero botar esse gato na mesa. Quando você faz força para levar esse gato na mesa, você tem que investir aqui uma, uma energia para colocar esse gato na mesa. E esse gato na mesa, por exemplo, a gente tem alguma coisa aqui, uma mola. E se esse gato cair aqui, ele pode movimentar essa mola, né? Então ele tem essa energia potencial, né? Porque essa energia eu investi para colocar ele lá, mas você pode pegar de volta jogando o gato da mesa. Não é para jogar animais da mesa, né? Mas a ideia, vocês entenderam, né? Então, simplesmente a gente tem aqui energia potencial, massa, gravidade por vezes altura. Isso de onde sai, eu vou lhes mostrar de onde sai depois, tá? Energia cinética, cinética, movimento, simplesmente a gente tem isso da o decorrente da velocidade na que tem um corpo, tá? Esse aí é só mais pelo nome, mas não é tão intuitivo. Ele é mais vocês vão ver mais ele facilmente quando eu faço a definição de força e trabalho, todas essas coisas que eu vou passar aqui. Vocês já fizeram isso em física, mas eu vou lhe mostrar rapidamente com essas coisas. Temos mais termos do que isto. Essas são umas coisas clássicas que a gente trabalhou, tá? Vocês trabalham em física quase sempre energia interna, potencial e cinética, mas às vezes trabalhamos outras, mas não fica muito claro, certo? Mas a gente tem vários termos no balanço que a gente poderia pensar, porque a gente pensa em processo. A gente não pensa em uma caixinha, não. A gente pensa num processo e as coisas que não é um processo, você pode chamar um processo uma coisa que ocorre no dia a dia. A gente vai ver aqui que você pode começar a pensar de forma diferente, por exemplo, o escoamento na tubulação, você pode até começar a aula de hoje, você já pode escolher, por exemplo, uma bomba para você conseguir colocar, tá? Porque é simples fazer um cálculo de uma pressão para escolher uma bomba, por exemplo. Uma bomba para você colocar ou um compressor para você usar um gás, né? Então, é bem assim, tá? Então, a gente tem este balanço, eu simplesmente troco U, que era a nossa dummy variable, simplesmente a gente tinha U, que era uma variável coringa, e a gente troca tudo por energia. A gente estava trocando por massa inicialmente, ou seja, por M, agora a gente vai trocar por E. E fica assim, né? Então, tenho o fluxo de energia que entra, menos o fluxo de energia que sai, mais a geração de energia. O termo geração novamente vai ser consumo e produção. E a gente aqui vai ter acúmulo de energia. Simples. Veja que não é diferente do que a gente já fez. Bem simples. Agora, como podemos colocar cada coisa em cada termo? Olha só. A gente tem acúmulo igual a fluxo que entra menos fluxo que sai, mais geração menos consumo. Então, vamos fazer um caso mais real. Então, eu tenho aqui uma tubulação, ela está meio dobrada e tal. Então, aqui eu vou começar a analisar meu sisteminha. Eu tenho aqui uma velocidade de entrada, uma temperatura de entrada e uma altura de entrada, né? Então, eu tenho energia cinética, energia cinética potencial e energia interna, tá? Eu tenho todas as três formas de energia porque eu tenho estas condições do meu fluxo neste ponto. Vou chamar ele de 1. Agora, eu posso ver no ponto 2, simplesmente aqui, eu também tenho outras condições de velocidade, temperatura e altura, né? Então, simplesmente eu poderia já analisar a mudança da minha energia. Então, mas tem outros elementos. Eu poderia, esses elementos, por exemplo, que eu coloquei aqui, são o que a gente vai colocar na entrada e na saída, mas podemos ter outras coisas. Por exemplo, eu falei que a gente pode ter alguma produção ou consumo dentro. Então, a gente tem o trabalho do fluido. O que é o trabalho do fluido? Ele é um pouquinho complexo de ver, mas vamos imaginar que eu tenho essa tubulação
e eu não tenho velocidade nenhuma, tá? Está estagnado. Está estagnado e eu boto um papel, eu coloco um papelzinho aqui. Vamos supor que ele não pesa muito, então ele fica meio ali, como um movimento browniano, né? Pequenino. Se eu coloco esse papelzinho e não tem velocidade, o papelzinho fica quietinho. Mas se eu tenho uma velocidade bem maior do que B out, ou uma pressão também, simplesmente o que vai acontecer é que o meu papelzinho vai se deslocar. Ou seja, eu tenho um trabalho do fluido. Esse que é o trabalho? Lembra? Trabalho era uma força por distância. Ou seja, eu aplico uma força nesse papelzinho e ele vai se deslocar. Então, é um trabalho do fluido. Sempre que eu tenho fluido escoando, eu vou ter um trabalho de corrente do fluido. E como posso ver ele? Simplesmente a pressão pelo volume. Certo? Então, seria a pressão pelo volume. Aqui coloquei volume com este pauzinho aqui para nos diferenciar aqui da velocidade, tá? Então, pressão por volume vai gerar esse trabalho do fluido. Isso se vê mais facilmente em gases. Por exemplo, se vocês não entenderam, se não ficou claro o trabalho fluido, eu acredito que vocês já fizeram em outras disciplinas também isso, mas se não ficou claro, veja só. Eu tenho aqui um recipiente e eu coloquei uma tampa, mas que ela se pode mexer, ela está encaixada e ela pode se mexer se eu faço uma força em qualquer dos sentidos, né? E eu coloco aqui uma massa. Ah, eu coloco novamente, eu vou colocar um gato aqui em cima, né? Pode ser um gato. O gato tem uma massa M, né? MG, vou colocar MG, que é massa de gato. Vamos colocar MC de inglês, porque G às vezes se confunde com esse aqui, já temos, né? Então temos essa massa de gato e temos aqui um gás dentro. Então eu comecei, por exemplo, a aquecer aqui e aqui tinha uma pressão 1, certo? Mas começou a aquecer e aqui, lembrando do nosso diagrama, eu começava a temperatura e eu preciso maior volume e como preciso, eu estou aqui no meu sino, estou aqui no meu sino de equilíbrio de fases e eu começo a entrar por aqui e lembre que aqui eu tenho o diagrama BP. Se eu começo a, a aumentar o volume, simplesmente o que acontece é que eu posso fazer o quê? Ou aumentar a pressão, etc, né? Então, simplesmente, o que acontece? Se aumenta a temperatura, por exemplo, aqui tinha essa temperatura, você vai pulando assim e ele vai começar a expandir esse gás. E esse gás pode ser que consiga mexer meu gato. Então, ele começa a se expandir e para conseguir se expandir, ele vai precisar mexer o gato, mas esse gato está aplicando uma força que vai ser igual à força e vai aplicar nesta área. Então, seria outra pressão. Então, veja só que aqui haveria uma pressão zero. Essa pressão daqui, essa P1, teria que vencer essa pressão zero e vai começar a se mexer. Esse seria o trabalho do fluido. Ali eu estaria, por exemplo, expandindo o gás. E um princípio básico é máquinas térmicas. A gente está expandindo um gás, a gente mexe alguma coisa. Isso aqui seria um exemplo clássico desse trabalho do fluido que daria uma clareza maior em vocês, né? Eu acho que eu vou fazer um exemplo parecido na próxima aula para vocês entenderem como alguma equação. Beleza? Então, por exemplo, beleza, ar no corpo. Esse seria interessante. Vocês, quando vocês têm ar no corpo, esse ar, que temperatura tem? Vocês sabem qual é a temperatura do ar no corpo?
Se você normalmente está 37, né? Então ele está quentinho. Mas eu posso mudar com a pressão, eu posso mudar a temperatura dele. Eu posso mudar a temperatura dele. E o que acontece, por exemplo, quando vocês vão em uma lanchonete que tem aquele dispensador de refrigerante, eles têm uma válvula que ela aumenta a pressão e consegue esfriar, por isso ela está acompanhada de um compressor grande. Ali é como refrigera, né? Então, por exemplo, se você faz esse exercício, você tem o ar no corpo, e se você faz assim, suave, você vê que o ar sai quente. Mas se você faz com bastante, você aumenta essa pressão, você vai perceber que ele está um pouco mais refrigerado. Você pode fazer isso, o seu corpo é um sistema, né? Então você poderia mudar essas variáveis de estado dependendo da velocidade também e da pressão que você mudou dentro do seu sistema, certo? Beleza. Tem alguma outra coisa? Tem mais coisa. Por exemplo, posso colocar aqui algo que a gente chama de trabalho de eixo. Então, por exemplo, posso colocar aqui um motor, que eu já coloquei ali, né? E pelo movimento aqui, ele vai girar. Essa parte que vai girar, você pode armazenar como energia elétrica, por exemplo. Ou você pode mexer alguma coisa que precise mexer, né? Isso é energia. É um trabalho. Então, simplesmente, o trabalho seria esse. A energia, vocês estão vendo que tem diferentes coisas de energia, né? Então é mais um conceito um pouco mais complexo do que a massa. Por isso que é um pouco mais complexo por isso, porque você tem várias formas de ver a energia, né? Esse aqui a gente vai chamar de trabalho de eixo, que eu posso chamar simplesmente um fluxo de W, vai ser trabalho de eixo. Às vezes chamam de WS, porque trabalho e esse é de shaft em inglês. Então é um trabalho de eixo. E tem outros também, a gente poderia ter uma fonte, um sumidouro de calor ou uma fonte de calor, por exemplo, um rabo quente. Eu coloco um rabo quente dentro da água e ele vai começar a aquecer meu sistema. Eu não preciso que o calor comece a vir dos contornos, ele vai estar dentro do sistema. Bom, eu sei que tem vários conceitos aqui, mas algum de vocês gosta ou já ouviu de ouvir do professor Feynman? Bom, o professor Feynman tem uma coisa que ele falou que eu gosto bastante, porque ele dá uma ideia de por que é mais complexa a energia. Então, eu vou lhe colocar. Bom, ele não falou exatamente isso, mas vou lhe dar uma situação que seria análoga ao que ele fala, que todo mundo conhece, né? A energia é equivalente a eu ter uns bloquinhos em casa. Então, por exemplo, vamos fazer uma brincadeira. Por exemplo, eu tenho uma criança que tem 20 bloquinhos em casa, 20 bloquinhos específicos, como tijolos. Tem 20 tijolinhos. E esses tijolos têm a propriedade que não podem sair de casa. Tá? Então, eles não podem sair de casa porque a mãe sempre está olhando esses tijolos onde estão, né? Então, um dia a mãe da criança chegou lá e não encontrava dois tijolos. E falou, nossa, e agora? O que aconteceu com esses tijolos? Começou a procurar e encontrou uma caixa. E essa caixa era uma caixa mágica e não podia abrir essa caixa. Mas ela percebeu, ela já tinha pesado essa caixa antes, e ela pesou essa caixa depois, e ela percebeu que os dois tijolos que faltavam estavam lá. Então, por quê? Porque a massa que ganhou a caixa era equivalente a esses dois tijolos que faltavam. Então, os tijolos estão lá. Beleza. Passaram os dias e depois ela não encontrou mais 5 tijolos. Falou, nossa, o que aconteceu com os tijolos? Daí ela começou a buscar e ela tinha uma piscina que tinha uma água meio escura. Mas ela percebeu que o nível da água da piscina, ela não conseguia enxergar e não conseguia colocar a mão dentro, que também era uma piscina mágica, né? Mas ela percebeu que essa piscina ganhou o volume a mais que tinham esses 5
tijolos. Então, ela já concluiu, nossa, os tijolos estão lá na piscina, beleza? Então, quanto tem no total? Tem ainda os 20 tijolos, só que um só conseguiu ver porque pesou, e outro porque aumentou o volume o nível da água, né? Então, veja só, aqui acontece a mesma coisa, você tem energia, então, a energia tem muitas formas, por isso que sempre é mais complexo, e não está muito, não é muito intuitivo a energia às vezes, mas a energia se conserva, e sempre que foi encontrado, ou sempre que houve dúvida que se conservava, sempre se encontrou uma nova forma de energia, tá? Historicamente sempre aconteceu isso, sempre tinha dúvida, e não, se perdeu em tal lugar, e sempre encontrava uma nova forma de energia, tá? Então, por isso ela é um pouco mais complexa. Beleza? Bom, eu viajei, mas eu que estava falando, beleza, aqui estava falando de concentração de energia, e agora eu vou simplesmente usar esses conceitos que eu lhes falei. Eu tinha uma energia, né, mas para eu conseguir usar ela mais tranquilamente, para conseguir colocar ela nos balanços, usar tabelinhas e tudo, a gente normalmente também faz com estas variáveis, a gente vê as variáveis que dependem da massa, que são estas aqui, né? Essa aqui tem o volume, ou seja, seriam as variáveis extensivas, que seria energia interna, porque é massa, calor específico, delta de T. A gente tem energia potencial, que é massa, gravidade por altura, ou seja, ela é extensiva. E pegamos a cinética, que seria o meio de massa, velocidade ao quadrado. Elas todas dependem da massa. Então, simplesmente eu vou colocar elas como se fosse energia. Então, simplesmente divido por la massa, concentração de energia. Se eu divido pela massa, aqui simplesmente tenho pressão sobre densidade. Aqui eu tenho C delta T, GH e o meio de V quadrado. A gente pode trabalhar com isso e fazer nossos balanços de massa convencionalmente. Então, lembram que a gente fazia nossos balanços de massa para encontrar M ponto? Beleza, fazemos nossos balanços de M ponto e a gente vai ter MI, mas a gente vai colocar aqui agora a energia que entra também, junto, vezes. Essa energia vai ser esta energia específica, ou seja, a densidade de energia. Por quê? Porque uma vez, esse aqui seria E ponto, e esto seria igual a E in ponto. Se eu faço o meu balanço de energia, que seria equivalente a este, né? Só use outra notação. Aqui seria massa, então vamos colocar no sistema internacional, seria quilogramas por segundo, aqui seria joule por quilograma, certo? Então, a gente, no final, dimensionalmente, a gente teria joule por segundo, certo? Então, está consequente, está certo, dimensionalmente, e é o jeito que a gente faz. Você vai fazer seu balanço de massa, como a gente já estava fazendo, e a gente coloca a energia quando a gente precisa conhecer o sistema como está energeticamente, se é o que a gente pretende conhecer, tá? Esses termos são independentes da massa, então a gente simplesmente usa separadamente, e fechou. Esses aqui precisa energia, precisa a densidade de energia. Aqui seria a soma de todo o que está entrando e a soma do que todo o que está saindo, né? Tem que ficar ali no mesmo. E é isso a aula de hoje, gente. Eu tenho uns exemplos aqui para colocar, são bem simples. Tem alguma pergunta antes de eu começar com esses exemplos? Não, beleza. Então vou começar com este 2 que eu gosto, que é bastante simpático. Estou fazendo um chá, né? Então, se eu vou fazer um chá, eu tenho que eu posso fazer eu posso colocar no fogo, né? Eu posso colocar no fogo, mas bom, se eu coloco no fogo, eu tenho que ver a parte de calor de reação. Eu tenho um exemplo mais legal lá com fogo, porque a gente teria um gás e teria que fazer combustão, né? Então, é mais complexo. Eu vou fazer agora chá, mas eu vou pegar aquele negócio que você compra. Eu peguei uma lojas americanas, que é um aquecedor elétrico,
tá? Que ele simplesmente é um recipiente e ele tem um rabo quente dentro e você coloca a aguinha lá dentro, certo? Eu peguei a maioria dos dados aqui eu vi nas lojas americanas, tá? Então você pode fazer as contas com outros se você gosta. Então é um aquecedor elétrico aqui de 2.200 watts, tá? Esses foram os dados que eles dão. Era 1 litro, então eu vou simplesmente colocar meio litro, tá? Vou colocar a metade só. Então eu vou colocar meio litro de água dentro. Este aqui é de 1,5 litro. Eu vou colocar só 0,5 litros, que seria para fazer um chá para mim, né? E a temperatura da água inicial seria 15 graus. Opa. 15 graus, que mais eu tenho? Eu encontrei os dados termodinâmicos, eu tenho um calor específico dessa água, aproximadamente de 4.200 joule por quilograma Kelvin. E eu gostaria de saber o tempo para ferver, o tempo de fervura. Beleza? Então, simplesmente eu tenho o volume da água, tenho a temperatura inicial que tem água, que é 15, bem padrão, né? Eu tenho uma propriedade que seria o calor específico, que será 4.200 para a água. Então, vou colocar aqui água. Eu vou colocar esse calor específico aí aproximado para água líquida. E eu tenho que encontrar esse tempo de ferver. Que informação temos que não tenha colocado ali? A temperatura final, né? Isso. Temperatura final seria o quê? Seria 100 graus, porque eu vou ferver água, né? Então eu estou supondo que estou a uma pressão atmosférica, né? Beleza. Agora, o que faço? Simplesmente posso... simplesmente eu sei que eu tenho entradas e saídas. Isso aqui, por exemplo, eu tenho meu balanço, está entrando uma água no sistema. Vocês que acham? Beleza, muito bem. Não está entrando água. Está saindo água do sistema? Também não. Muito bem. Então, não importa se aqui tem alguma componente de energia, porque simplesmente eu não tenho fluxo de massa. Então, isso já é zero, tá, gente? É bem interessante. Eu tenho alguma geração de energia? Aqui eu tenho, porque eu tenho meu ralo quente, né? Então, eu já sei que eu não tenho movimento e eu não tenho altura. Então, tudo que eu tenho ali é simplesmente energia interna. Então, esta seria a energia interna. Desculpa. Então, eu tenho energia interna, né? Então, vamos fazer um balanço de energia interna, já, de cara. Então, a mudança de energia interna no tempo seria igual ao quê? Simplesmente a alguma coisa que eu vou chamar fluxo de calor, que é uma geração de calor, tá? Eu poderia colocar aqui também uma geração de calor. Geração de calor. Não tem problema, você pode colocar o que você quiser. Como resolvemos este sistema? Simplesmente a gente usa a definição de energia interna. Energia interna seria o quê? Seria massa pelo calor específico pelo tempo, certo? Então, pela temperatura. Então, a gente já usaria aqui, isto seria igual a massa é constante, né, gente? Calor específico, a gente não determinou que ele mudasse no tempo, então ele pode sair da derivada, e eu teria um dt, a derivada da temperatura no tempo, certo? Então, isso seria igual a, eu chamei de isso, eu chamei cheque, pode chamar de como quiser, tá? Simplesmente uma geração de calor. Agora, como tenho essa geração de calor, simplesmente eu
eu vou ter que... Eu tenho 5 litros, e a densidade, quanto é a minha densidade? É 1 quilograma por litro, né? Ou 1000 quilogramas por metro cúbico, é a densidade de água, vocês encontram tabelada, vocês já sabem ela. Esse aqui eu posso encontrar, isso aqui também eu posso encontrar. Beleza, então eu simplesmente vou resolver para t, tá? Então, simplesmente vou usar esta equaçãozinha aqui. Então, t, em função do tempo, será igual a esta geração de calor. Pode ser também G aqui, não tem problema. Sobre massa C, aqui seria T mais uma condição inicial, porque a gente tem uma equação de contorno, né? Concordam com essa solução? Ou querem que eu faça mais devagar? Olha só, eu vou só... É separação de variáveis, você já tem mais ou menos claro. Eu separo o que tem os termos de temperatura, os termos de tempo. Então, se eu faço isso, eu vou isolar dt, por exemplo. Deixar em CT. dt seria igual a φ Q vezes dt sobre mc, certo? Eu vou colocar em outra cor aqui. Acho que esta. mc, certo? Eu passei estes a dividir. Então, eu separei e agora eu integro. Integrando, simplesmente tem estes termos aqui, todos são constantes. Quanto à geração de calor, eu sei que ele gera 2.200 watts, certo? É uma constante. E essa massa, eu tenho sempre a mesma massa, eu vou simplesmente também não considerar as perdas que eu tenho por evaporação, e eu tenho o CP da água, que eu estou dizendo que ele é 4.200, porque é água líquida. Beleza? Então, quando eu integro, simplesmente fica T mais uma condição inicial. Então, isso seria igual ao quê? A temperatura em função do tempo seria igual... Eu vou colocar isso um pouquinho mais para aqui. Então, vamos colocar isso aqui. Beleza, aqui. Então, a temperatura na função do tempo seria igual a Q sobre mc vezes T, mais essa condição inicial. Veja só que se para o tempo zero, quanto era a temperatura? No tempo inicial, tempo zero. Se eu coloco aqui zero, ou seja, se eu tiro isto aqui, porque é zero, quanto era a temperatura? Eu tenho a temperatura inicial, que seria 15, certo? Então, este aqui seria T mais 15 graus Celsius. Perfeito? Agora, vocês têm aqui algo que tem Kelvin, então vocês têm que tomar cuidado, mas normalmente quando vocês têm um delta uma temperatura aqui, um delta também, delta de Kelvin é igual a delta de Celsius, tá? Então ali já não tem que se preocupar. Se vocês vão querer o tempo, pode ser que vocês tenham que tomar cuidado, ou melhor, sempre trabalhar com Kelvin, tá? Para ter certeza. Beleza, então a gente tem isso e já podemos isolar o tempo, né? Porque a temperatura, por exemplo, se eu quero saber o tempo, eu já coloco aqui 100 graus, certo? Porque é minha temperatura final. Eu já sei todas as outras coisas e simplesmente isolar T. Então aqui seria 100 vezes vezes a massa seria 0,5 dividido 1, então seria 0,5 também. Aqui seria 4.200, beleza. Então, podem corrigir lá em casa, conferir.
seria, vou apagar isso aqui, seria T igual a 85, que seria o delta de T, né? Simplesmente seria 100 menos 15, vezes 0,5, vezes 4.200 sobre 2.200. Todo está em unidades consequentes, está tudo bem. E isto mais ou menos de 81 segundos. Então, em 81 segundos eu vou ter fervendo meu chá. Beleza? Alguma pergunta? A gente vai fazer mais exemplos, tá? A gente não se preocupe. A gente vai fazer mais exemplos, mas você já poderia calcular coisas interessantes que você tem na sua casa, no dia a dia. Simplesmente aplicando os mesmos conceitos, só que agora você estaria aplicando energia no lugar de massa. Mas aqui veja que a gente faz duas coisas. A gente também leva em conta a massa, só que a gente começa a colocar os conceitos de energia lá dentro. Alguma dúvida, gente? Não? Beleza. Eu vou fazer um exemplo de uma bomba. Esse aqui é bem simples. A ver que eu posso perguntar aqui. Bom, primeiro vamos fazer todos os balancinhos, né? Eu vou colocar aqui o balanço. Então, simplesmente, vamos supor que eu tenho um sistema contínuo. Eu tenho simplesmente uma bomba, né? Que está entrando aqui constantemente alguma coisa, está saindo constantemente uma coisa. Então, eu poderia considerar que o sistema é contínuo, né? Então, se é contínuo, eu não tenho acúmulo. Aqui seria um problema um pouquinho diferente do que a gente fez no outro. No outro, a gente sabia que tinha um acúmulo de energia porque ele era um sistema fechado. E eu não estava considerando perdas com a vizinhança, etc. Né? Aqui eu não tenho acúmulo, então eu tenho que colocar todos os meus termos de energia. Simplesmente aqui eu vou colocar, eu posso colocar esse aqui em outros termos, como m ponto que entra, a massa que entra, e eu deixo em termos de que o que entra. Lembrem que aqui eu tenho que usar, aqui eu tenho que usar densidade de energia. Então, já aqui eu tenho a massa. Então, eu tenho que usar as coisas divididas pela massa, tá? Então, eu tenho GH mais 1/2 de V quadrado, certo? Porque a massa eu já tenho aqui fora, tá? V quadrado. E eu tenho a do fluido, que seria isso assim. E isso seria do que entra, né? Sim, que entra. Menos a massa que sai, e seria ρh mais 1 de v quadrado mais p que sai, mais um trabalho de eixo, mais um trabalho, um calor ali gerado. Certo? Isso seria igual a zero, porque este cara, a gente tem um sistema contínuo. Interessante, né? Beleza, que a gente tem, o que entra seria igual ao que sai de massa. Vocês que acham? Um sistema que continuamente está passando água. Seria um tubo. E ali no meio tem uma bomba. No idea? É uma pergunta? Não, sim, seria. Porque lembrem que se você não tem um sistema, se você não
se você não tem um sistema contínuo, você teria que ter um tanque, teria que ter uma coisa infinitamente grande para que sempre se acumule, né? Então, você, se está tendo um sistema um tubo, simplesmente o que entra igual ao que sai. Então, veja só que se a gente faz um balanço de massa, simplesmente a gente acabaria aqui Mn igual a Mout. Então, a gente simplesmente poderia usar aqui massa, tá? Eu posso tirar esta coisa que identifica massa. Poderia colocar só M, que seria a massa que está passando por aí pelo sistema, né? Eu tenho um calor que esteja sendo gerado dentro do sistema. Lembrem que é só um tubo e uma bomba. Estaria gerando calor ali, estaria colocando... No anterior, a gente tinha um ralo quente. Mas neste caso, a gente não tem isso. Então, é zero. E temos um trabalho de eixo, ou seja, algum eixo que está dando alguma energia para meu sistema ou está roubando energia. Temos a bomba, gente. A bomba. Então, veja só. Se, sei lá, se sua bobô ou seu bobocinho comprou um sítio. Ele tem um sítio aqui, na ponta de uma montanha. E esse sítio tem uma lagoa por aqui. Ele diz, ai, meu filho, minha filha, você que é engenheiro, engenheira da casa, me diz qual seria a bomba que eu teria que comprar para eu ter aguinha na minha casa. Então, você teria que fazer um sistema de tubulação que vai desde a lagoa de água doce, uma laguninha aqui de água doce, este seria o tubo, e você teria que comprar um compressor, certo? Uma bomba. Então, você coloca aqui a bomba. Ixi, coloquei a bomba da mesma cor da casa, eu vou colocar esta cor, para que fique mais legal. Beleza, então você comprou essa bomba e você simplesmente coloca esse tubo ali. Então você lhe pergunta, você que é o engenheiro ou engenheira da casa, qual seria a bomba que eu tenho que comprar? Você já poderia resolver essa pergunta depois desta classe, desta aula. Por quê? Porque simplesmente faz este balanço, gente. Bem simples. Massa que entra igual a massa que sai, certo? Aqui eu vou ter uma... eu coloquei este exemplo, eu acho que este exemplo está mais simpático. Este aqui está mais triste. Eu tenho aqui uma... Este aqui tem uma bomba que eu quero comprar e eu tenho que... Eu vou pegar, eu vou no sítio e meço qual é a altura que eu tenho a diferença entre, sei lá, ali tem umas... Aqui vai ter um chuveiro, então você meja até ali, até a pontinha do chuveiro, para ter uma boa ideia de qual pressão você precisaria, tá? Então, quando sai água do chuveiro, qual seria a pressão? Qual seria essa pressão? Pressão aqui eu vou chamar situação 1. Não, acho que 2, né? Porque está subindo. Então aqui seria... Vou colocar até como outra cor. Aqui seria a situação 2, aqui seria a situação 1, né? Que seria aqui neste ponto onde está recebendo, e a 2 seria aqui onde está tomando seu vovozinho, sua vovozinha estão tomando banho, tá? Ali, como você faria? Simplesmente você já mediu a altura, qual seria a pressão? Quando a água sai da torneira, ela está a pressão atmosférica, gente. Então, aqui tem um ATM. E a água aqui também está a uma atmosfera, então você não tem variação de pressão. Nem entre esses dois pontos, tá? Não tem variação de pressão. Beleza. Velocidade. Velocidade. Aqui eu tenho velocidade nula, né? Porque está estagnada a água. Aqui, qual velocidade eu tenho? Ali a velocidade não pode ser zero, gente. A velocidade
tem uns heurísticos para calcular, mas normalmente uma velocidade interessante para colocar são 2 metros por segundo, tá? Uma velocidade que usam para design. Se você quer uma velocidade mais alta, quer alguma coisa mais saindo, escoando fortemente, você pode colocar mais velocidade. Isso aqui seria do design, mas tem coisas chamadas heurísticos, ou seja, tem coisas chamadas heurísticos que são coisas que já são feitas comumente porque funcionam bem. 2 metros por segundo funciona bem para a água. Mas, por exemplo, você tem uma torneira em casa, você tem um chuveiro que adora e essa quantidade de água que eu quero que saia. A gente viu como calcular a velocidade, vocês fizeram isso na prova, tá, gente? Então, você poderia pegar esse dado fazendo alguns experimentos. Então, você não precisa de muita coisa para você conseguir fazer o design disso aqui. Agora, beleza, eu já tenho essa informação, vamos supor. Este aqui é zero e esta aqui é uma velocidade de design, que eu vou colocar BD. Eu tenho essa velocidade. Pressão eu não tenho, altura eu tenho porque eu sei esta altura L. Beleza, eu tenho gravidade, altura. Esta altura eu vou tomar como ponto de referência aqui, eu vou falar que esta altura é zero e a altura aqui vai ser L. Então, meu delta seria L, certo? Então, beleza? Então, eu vou marcar aqui a T com outra cor mais verde, por exemplo. O que eu tenho? Isso aqui é zero. Isso aqui eu posso saber, porque vai de variáveis de design, né? Simplesmente eu vou querer uma quantidade de água específica, que isso vem com uma velocidade aqui também. E que mais eu quero? Eu quero... eu tenho isto, tenho isto, tenho isto, tenho isto, tenho isto, tenho isto, tenho tudo. Não tenho é a bomba. Certo, gente? Então você vai ver que mais ou menos vem destes dois fatores. Este aqui não importa muito, tá? Esse aí você pode simplesmente calcular esse escoamento e você assumir que essa velocidade é baixa. Ela não vai ser muito relevante. Você pode colocar uma velocidade baixa e fechou. Este não vai ter muita influência, tá? Você poderia desconsiderar esses termos. E, por isso, quando você vai comprar uma bomba, às vezes, se a pessoa quer orientar, vocês diz quanto é a altura onde vai, quanto é às vezes falam a cabeça, né? Quanto é essa diferença de altura que você precisa. Então, simplesmente, eles te pedem este H e eles vão te dizer a bomba. Porque com estes valores, eu posso calcular minha bomba e as bombas têm uma eficiência. Então, não, tem uma eficiência de 80%. Beleza, então compra uma bomba um pouco maior para que 80% seja esta energia de design que você está calculando. Certo? Agora, esta equação que está aqui adentro, que seria gravidade vezes altura mais um meio de... Vocês vão ver uma coisa que é assim, tá? Rho quadrado mais P. Se você vê a equação nesta versão, essa seria H1, velocidade 1, pressão 1, H2, mais um meio de P2, mais P2. Aqui teve que apertar um pouquinho. Se você vê a equação nessa versão, ela vem daqui. Percebem que ela vem daqui? Exatamente o que a gente fez, só que aqui a densidade passou para cima. Porque eu tirei ela. Isso aqui é chamado de Bernoulli. Equação de Bernoulli. E esse vai ser uma das coisas que vocês vão usar mais em mecânica dos fluidos ou fenômeno Zoom, né? Então, vocês já também podem resolver problemas de fenômeno Zoom com isso aqui. Beleza? Bom, isso era o que eu queria passar para vocês hoje na aula. Espero que tenham gostado da aula. Tem alguma dúvida? Está tudo claro, cristalino, puro, diáfano?
Beleza, tudo certo. Então, André não estava no início da aula, né? O que eu falei que esta terceira parte, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma lista na quinta, e essa lista vai ser um pouco mais comprida. Vocês vão ter um mês para me entregar, mas é lista e prova juntos, ou seja, é a mesma coisa. Só uma lista, e com isso eu já pego, essa vai ser a prova. Não é uma lista, é a prova. Essa é a prova, tá? Então, eu vou colocar na quinta e vocês vão desenvolvendo. E se vocês veem que não tem algum conceito que vocês não consigam pegar ali, vocês podem trazer isso como dúvidas aqui na aula, tá? Eu não vou resolver as perguntas, mas essas dúvidas vocês podem trazer, tá? Alguma pergunta, gente? Tudo certo? Tudo claro? Beleza. Então, eu dou por encerrada a aula. Muito obrigado e a gente se fala. Não, já não vai ter mais ler. Então, a ideia é que a gente não vai ter mais ler, simplesmente vamos ter a ideia é que vamos ter essa lista que é uma prova, na verdade. Então, para que vocês façam a consciência, eu vou fazer ela aproximadamente 10 pontos, então vocês vão conseguir fazer ela e me entregar em um mês. Então, se foquem em fazer ela e aprender os conceitos. Eu vou fazer ela de forma que, se você conseguir fazer ela, vocês vão saber, vai ter o suficiente conhecimento para você se dar bem nos cursos que vêm para frente. Entender os conceitos, tá? Que é o que eu mais me importo que vocês peguem. Essa semana que vem não tem aula. Não, semana que vem eu liberei vocês para na SAECA, tá? Semana que vem vocês podem participem da SAECA, tá? Seus companheiros estão ali trabalhando nesse assunto interessante que vocês pegam. Vai ter SAECA na semana toda, né? Vou liberar vocês os 2 dias, tá? Depois a gente, vocês participem, aproveitem que, pelo que eu vi, estão preparando e estão colocando várias coisas interessantes lá, o pessoal está fazendo um esforço. Eu não ajudei nada na organização da SAECA, mas eu já organizei eventos, é um esforço gigante. Então, participem. Eu estou liberando vocês para que participem, tá? Então, a ideia é que participem. E para os que tinham interesse em usar o Python, eu vou dar um mini curso na próxima sexta, tá? Então, se quiser, pode entrar lá e a gente se vê na sexta. E como falei, também vou encerrar todas as coisas para entregar as notas para vocês semana que vem. Daí a gente só fica com pendente da última, que seria essa prova que vai parece uma lista prova, alguma coisa assim, beleza? Então, a participar e eu vou lhes passar os conceitos e vou lhe passar a prova, então a lista quinta, e vocês já começam a desenvolver e a gente vai fazendo as coisas, beleza? Beleza? Até mais, que sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau, André.